Bruce Springsteen. Começar uma terça-feira maravilhosa. Escutando Bruce é como se você estivesse festejando a Páscoa com seus melhores amigos. Olha que beleza. É Bruce Springsteen. Gente, olha só, programa Bendita Hora começando. Mais uma para a honra e glória do Senhor, ao vivo aqui, né? Estamos em oração nessa Páscoa. Amanhã, hein? Amanhã, minha gente católica, olha só, rezem, porque às 5 horas da manhã hoje, os bispos cardeais já vão ser fechados lá na Capela Sistina amanhã, né? Então amanhã por volta das 5 horas eles já começam a ter o momento deles, fechadinhos. E amanhã já começa a votação na primeira parte do dia, e na parte da tarde vai vir, quem sabe, a primeira fumaça. Será ela branca? Será ela preta? Será que vamos para o segundo dia? Na quinta e assim por diante? Rezemos, tá? É o momento da gente interceder a Deus, junto com a Virgem Maria, porque Deus já tem, Deus já escolheu, o Espírito já escolheu. Agora, entre os homens que tenham o Espírito eles sejam movidos para escolher o Papa, que vai ser o guardião da Igreja de Cristo. É isso aí, gente. Ó, antes do padre apresentar essa mesa abençoada, vem junto com o padre Marcos agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos entregar tudo a Ele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Jesus é o Senhor, é o Kyrios, aquele que é Deus. Muito bem, gente, começando aqui então mais esse programa maravilhoso ao vivo aqui. Eu quero começar apresentando para o meu lado esquerdo, né? Eles vieram pela primeira vez, estão vindo pela primeira vez aqui no nosso programa. Olha, meu lado esquerdo, o seu direito, começando por ela. Ela é especialista em carreiras, é palestrante sobre futuro do trabalho, empreendedorismo, soft skill, é isso? Fala? É isso. E maternidade prática. Eu estou falando dela, que é a nossa querida Rafaela Furlan. Rafaela, seja bem-vinda. Obrigada, padre. Muito feliz de estar aqui. Amém. Muito feliz de estar aqui. É, muito simpática. Mamãe, hein? Mamãezinha, tá grávida, coisinha linda. É isso aí, ó. E ele, pela primeira vez, aqui é um empresário, gente, ó, idealizador da GS Eventos Esportivos. Uma empresa que organiza campeonatos de futebol amador e de grandes empresas. Tenho a honra de trazer ele aqui, esse grande empresário, Paulo Primos. Paulo, seja bem-vindo. Muito querido. Obrigado. É, grande, simpático, inteligente. Ela é de casa, já é de casa. Produtora, radialista, comunicadora. Co-apresenta o programa lá comigo, lá no Orando em Família, na Rádio 9 de Julho. Ela, Patrícia Diniz. Patinha. Com Bruce. Muito bem-vinda, Patinha. A Patinha também gosta do Bruce Springsteen. Gente, ele também já é da casa, é um tricologista, especialista em queda de cabelo e calvície, hein? Nosso querido doutor João Gabriel. Doutor, estamos juntos sempre. Gratidão pelo convite. Muito querido também. Fico muito feliz de estar aqui. Maravilha. Vamos lá, vamos aqui já falar da primeira informação. Vamos ver aqui, ó. Coloca aqui pro padre ver isso, ó. Cuidados com o seu couro cabeludo. Epa! Durante e após a quimioterapia. Gente, a gente sabe que quem precisou fazer ou está fazendo uso da quimioterapia, doutor João, o cabelo afina rapidamente, cai muito. A pessoa fica até dependendo da pessoa, fica até mal psicologicamente, tem que ficar com lencinho, cai sobrancelha, cai tudo que é pelo, né? Mas assim, os cuidados, a pessoa acabou de fazer o tratamento com a químio, tem que ter um cuidado especial, uma preparação antes, durante e depois? Conta um pouquinho. Conto.
Padre, o que o senhor mencionou sobre o impacto emocional, tem estudos que mostram que 70% das mulheres que precisam fazer quimioterapia, elas cogitam a hipótese de não se tratar porque o impacto que ela sente de autoimagem, de ficar calva, é pior do que pensar no agravamento da doença ou na morte. Nossa, rapaz. Pra ver como que o cabelo ele mexe com a autoestima da mulher. Quando a gente pensa no couro cabeludo, o folículo capilar tem um ciclo. Basicamente temos a fase de crescimento capilar, quando o cabelo nasce e cresce, chama anágena. E o cabelo pode crescer durante 5 anos seguidos. Quando acaba o crescimento, o cabelo ele vai regredir e vai cair. A gente chama isso de fase telógena. 90 a 95% dos cabelos estão na fase anágena e de 5 a 10 na fase telógena. Então é comum nascer mais cabelo do que cair. Os quimioterápicos, qual que é a função deles? Eles têm que bloquear células que se multiplicam muito rápido, como as células dos tumores. Só que as células do folículo capilar, elas também se multiplicam muito rápido. Então elas também são impactadas, por isso que a quimioterapia pode causar anemia e causar queda capilar. Como ela bloqueia as células que se multiplicam muito rápido, 90% dos folículos estão na fase anágena, que é de multiplicação. É por isso que cai quase que totalmente o cabelo. Para evitar essa dor, é feita a raspagem dos fios para tentar não ver o cabelo cair. Então já corta de uma vez só. Quais são algumas das possibilidades terapêuticas que estão à disposição? Existe um processo de resfriamento do couro cabeludo, uma touca que utiliza para resfriar o couro cabeludo com o objetivo de comprimir os vasos sanguíneos durante a sessão de quimioterapia para ir menos medicamento para o couro cabeludo. Uma forma de tentar minimizar o dano ao cabelo. Agora, algum cuidado específico no couro cabeludo, não temos muito o que fazer, porque é um tratamento interno, então não tem nada externo. Vai bloquear esse ciclo de vida do cabelo. Aí, né? Exato. Não vai ter que crescer. Não tem. Agora, onde que a pessoa ela pode se cuidar? Não é com cuidado direto, tópico no couro cabeludo, mas é um cuidado de dentro para fora com o couro cabeludo. Então, um cuidado com a alimentação. Como existe a possibilidade de anemia, conversar com o médico, com o nutricionista para fazer suplementação de vitamina B12, que vai acabar ficando baixa, metilfolato, que é a vitamina B9, então é importante durante a fase de gestação, inclusive, suplementação de ferro. Então, fazer uma alimentação mais rica em proteínas. Isso tudo vai fazer com que a recuperação capilar pós-término da quimioterapia seja mais rápida. E volta porque a gente sabe, que a gente que já teve casos de pessoas que precisou tomar em família isso, depois do tratamento, voltou com o cabelo bonito, cheio, não é que ficou com problema pós a quimio, né? Voltou, normal. Se a pessoa tinha cabelo, volta. Volta, totalmente. E quanto melhor for a alimentação da pessoa, o cuidado dela, a suplementação que ela faz no dia a dia, mais rápido volta. Legal. Tá vendo, gente? Então tá aí, ó. Uma legal notícia, né, que o doutor tá falando pra gente. Vamos ver aqui outra? Vamos ver aqui mais uma outra notícia? Muito bem. Muito bem. Tem dois. Mamãe soube educar bem essa criança. Vamos lá, gente, ó. Vamos mais uma informação aqui, ó. E é com ele, né? Futebol amador oferece o que o dinheiro não compra. Ô Paulo, olha, o futebol hoje, ele se tornou, hoje, quando a gente fala já de um tempo para cá, sim, um esporte querido, assistido por mulheres, jovens, crianças. Antigamente era mais os homens que curtiam, né? Mais. Até porque era proibido para a mulher, né? Era proibido. Durante muito tempo hoje as mulheres estão fanáticas por futebol. Agora, essa beleza do futebol, ela tem algumas denominações, tem o profissional, tem o amador. Fala um pouquinho desse futebol amador aí, o que ele tem de bacana, cara, que a gente, de repente, a gente desconhece para valorizar mais. O que acontece, padre, é assim, o futebol amador, ele tem um senso de coletividade que o futebol profissional perdeu. Sempre houve muitas suspeitas com relação ao futebol profissional. O pessoal, porque o juiz está... Isso, tem... O VAR, agora com as bets, todo mundo tem desconfiança. No futebol amador, como ele é feito pelas próprias comunidades, os times são organizados, principalmente o futebol de várzea, que é o futebol raiz, né? Existe um senso de... eu defendo você me defende, a vizinhança, é aquele senso de família
existe no futebol amador. Eles vibram mais. Vibram mais. Quem já foi num torneio amador e vê a festa que acontece entre eles, e eles organizam o churrasco para eles mesmos, e o jogador, quem está em campo é irmão de quem está na arquibancada, então aquela interação. Entendi. E dá muito menos problema do que no futebol profissional, porque justamente como todo mundo se conhece, como é uma comunidade, é muito mais difícil, apesar de existir uma ilusão, futebol amador sai briga, o pessoal vai armar, não tem nada disso. Uma coisa bem organizada. É bem organizada. É muito menos do que torcidas profissionais hoje, por exemplo. Eu acho que talvez a grande riqueza, então, pelo que você está colocando para nós, Paulo, no futebol amador, é justamente aquilo que o dinheiro realmente não faz, que é uma alegria pura, de raiz, nata. Exatamente. De uma disputa de você ter conquistado sobre um time de um outro bairro, de outra organização. Mas ganhou com dificuldade, os caras vibram. Sim, ganhou, mas ganhou esportivamente. São adversários, não inimigos. Não inimigos. É diferente do que acontece no profissional hoje, que as pessoas radicalizaram, talvez, por causa de dinheiro, mídia, sei lá. É um fenômeno muito difícil, é muito complexo para a gente debater aqui. Não temos tempo suficiente para entender o que acontece com esse pessoal, mas não é inimigo. Eu não quero matar o meu vizinho. Eu só quero ganhar dele. Perfeito. Existe o mesmo respeito pelo técnico? Como é no profissional, assim? Ou o técnico é mais... Como já é conhecido, não é que não exista o respeito. Existe o respeito. Existe o respeito. Mas é um pouco mais liberal. É uma coisa um pouco mais... não leva assim tão a Exato. A regra aqui a discussão nossa. Acontece mais, uma discussão... posicional, uma discussão tática, pode ser um pouco mais esquentada, mas não passa disso. É porque tem mais liberdade por ser, geralmente, o técnico é tio de alguém, ou é o pai do fulano, ou é o cara da... Entendi. E esse padaria. Esse amadorismo também está alavancando o lugar da mulher jogar também, porque a gente sabe que hoje o futebol feminino também Sim, as mulheres estão cada vez mais se inserindo nisso. No amador também? No amador também. Já existem torneios amadores. Só para as mulheres? Só para as mulheres, disputadíssimos. É mesmo? Disputadíssimos, com muita animação. E é uma qualidade. A única coisa que está atrapalhando hoje o futebol amador é falta de lugar para jogar. Porque os melhores campos que haviam, as melhores regiões, estão deixando de existir por especulação imobiliária, mas isso é natural. Assim. Né? Era mais fácil você um local para você jogar bola, antes era uma quadra onde antes era menos organizado, talvez, mas era mais fácil de conseguir. Perfeito. Hoje os bons terrenos todos já estão sendo ocupados ou em processo, então você acaba tendo que ir mais longe, mas consegue organizar melhor. Você está falando de futebol de campo, né? Futebol de campo. Estamos falando de quadra... Não, aí é society e tal, aí já é outro departamento. Nós estamos falando de futebol de campo. Futebol amador. Aquele que foi a atração desde que o Brasil é conhecido. Isso. Que legal, né? Então, bacana aí, hein? Vamos aqui, ó. Tá gostando, gente? Vamos jogar futebol? Então tá bom, vai. Vamos lá. Os sentimentos de culpa e medo no retorno de licença maternidade. Os sentimentos de culpa e medo no retorno. Ô, Rafaela, conta um pouquinho. Realmente isso daí é uma coisa que a gente sempre ouviu falar. De muitas mulheres, jovens, mãezinhas que trabalhavam, são hiper profissionais. Que nem agora, que nós tivemos agora a Lê também, super profissional. Maravilhosa. Maravilhosa, né? Você vê como tem talento, tem dom. Sim. Mas muitos casos de mulheres, ao retornar dessa licença maternal, da maternidade, muitas vezes elas tinham medo de não ser mais recebidas como, será que eu vou continuar? Será que eles ainda vão me dar estabilidade? Conta um pouquinho desse sentimento aí, que chega a ser até sentimento de culpa e medo.
Eu acho que é uma mistura de tanta coisa, padre, que, enfim, eu passei por isso, né, e muitas amigas passaram também. Então, é um fato, a gente volta realmente um pouco mais lenta, né, um pouco mais, nossa, caiu de paraquedas, o que está acontecendo depois de tantos meses fora? Tem gente que tira, ela voltou com 2 meses, né, o bebê está com 2 meses, mas tem gente que volta depois de 6 meses, 7 meses. Então, imagina você ficar todo esse tempo fora do trabalho. Eu fiquei 7 meses, então eu fiquei 6 mais 1 de férias. E aí, eu acho que, primeiro que eu, sinceramente, eu nunca senti culpa de ser mãe e trabalhar, porque eu acho que quando a gente acredita no trabalho que a gente faz, e eu sempre gostei muito de trabalhar, eu tenho amigas assim também, o propósito que você tem ao trabalhar, ao trazer impacto, é o mesmo propósito, o mesmo impacto que você está trazendo, gerando o futuro, né, da humanidade, criando um filho. Então, eu queria muito convidar as mulheres que estão vendo a gente a trocar a culpa por orgulho. Né? O orgulho de, tá gerando, tá criando as futuras gerações, é o que a gente está falando de educação, né? Você tem aí a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor através da educação que você está dando para o seu filho, para sua filha. Né? E o trabalho anda junto. Então, eu acho que uma chavinha que a gente tem que trocar é essa. Não é culpa, né? Se cobrem menos. Mas será que essa culpa é uma coisa gerada pelo medo das empresas que, quando olha a mulher que casou, ficou grávida, fala, vai me trazer prejuízo. Essa coisa de mulher que vai me trazer prejuízo, talvez é isso que ela... Super retrógrado. Não é a culpa porque ela teve um filho, porque a mulher quis ter o filho. Ela ama o filho. Mas, na verdade, será que eles vão me aceitar? Aquela empresa sempre faz... Eu acho que se a gente tem essa dúvida na empresa, você não está na empresa certa, né? Então, acho que começa por aí. Se eu tivesse essa dúvida da empresa que eu tô, definitivamente não é a empresa para mim. Então, eu acho que as empresas agora, as empresas do futuro... Você também tem que pensar nisso também. Exato, valores totalmente diferentes dos meus. Boa. Mesmo porque, quando a gente é mãe, né, escrevi essa semana um artigo falando que a maternidade é um MBA na prática. Então, a gente vê as mulheres voltando da maternidade com habilidades, assim... totalmente diferentes, totalmente novas. A gente pensa muito mais fora da caixa, a gente resolve problemas de um jeito, assim, que realmente a gente não resolvia antes, a gente cria uma adaptabilidade surreal. Então, acho que as empresas, né, voltando para o seu ponto, tem que enxergar isso. Né? E não, esse hiato que a gente fica da licença, não é que a gente está parada, é que a gente está desenvolvendo outras habilidades que a gente vai usar também no trabalho. Então, empresas, vamos abrir a cabeça aí e nada de perguntar na entrevista se você quer ser mãe ou não, né? Pelo amor de Deus, totalmente inadequado isso. É legal que ela está falando, Rafaela, que tem muitas entrevistas por aí que tem essa pergunta que, para mim, é uma pergunta que não deveria nem ser colocada. Pô, você vai perguntar para uma mulher se você quer ser... Claro que ela quer ser mãe. A vida dela, ela quer ter mãe, ela quer colocar vida. Ou não, né? E tudo bem. Quem não quiser também, tudo bem. Pô, mas fala do trabalho. É uma empresa idônea, legal, bacana. Fala do trabalho. Não fica falando, o que você quer ser mãe? Você está avaliando a performance, né? A entrega. E não fatores familiares, né? Então, eu acho que a gente tem que mudar essa chavinha tanto nas mães quanto nas empresas. Gostei. Olha, tá vendo, gente? Rafael aqui manda bem. É futuro, gente. Tá vendo? Daqui a pouco eu vou colocar meu pitaco nisso aí também, uma outra colocação sua. Paulo, tá gostoso do cafezinho aí? E você, mamãe, tá gostoso? Eu tô de verde também, do Palmeiras. Você é maravilhosa. Quem gosta sabia que você era palmeirense. Você sabia? Não sabia. Não dá nem pra perceber. Legal, gente. Vamos aqui mais uma outra informação. Vamos olhar aqui, ó. Pode até segurar meu café, que eu tenho medo que a Patinha pegue. Não. Grande quantidade de jovens no funeral do Papa Francisco impressiona. Ô, Patinha, realmente isso aí foi verificado. Claro que hoje a mídia, ela transcende a cada ano coisas que a gente nem sabia, talvez já acontecia, mas a gente não via. Mas esta vez, com o falecimento do Papa Francisco, realmente as imprensas do mundo mostrou assim, uma quantidade de jovens que admiravam demais o Papa e estavam lá no funeral dele. Conta um pouquinho sobre isso aí, querido. Eu acho que só a gente percebe o impacto do Papa desse jeito. A gente viu várias áreas do mundo, vários países, várias pessoas de outras religiões, até ateus falando do Papa. E aí não é tão surpreendente assim a gente falou muito aqui, Patinha, sobre o jeitão do Papa Francisco. Sim, muito. De todos os papas que nós lembramos, né, da era recente, passaram
3 com ele, né? A gente viu nele algo assim que uma das coisas que a gente imaginava, será que um papa poderia fazer isso? Porque normalmente você não via muito bispos, nem padres fazerem isso. Agora vê um pouquinho mais, mas ele quebrou isso aí. Por exemplo, ele brincava muito. Ele falava, ele ia trazer uma notícia séria de uma realidade que estava acontecendo no mundo, problema, mas ele sabia também tirar, muitas vezes, momentos divertidos. Falava de futebol, gostava de fazer uma brincadeira, gostava de falar de música. Você acha que foi isso que mudou um pouco esse patamar? Principalmente jovens, e muitas pessoas, não só jovens, pegaram muito esse amor por ele. Eu acredito que também seja isso. Porque também, a gente que está inserido na igreja, a gente vê isso. A gente vê nos padres diariamente, nas nossas comunidades, a gente tem acesso ao padre que gosta do rock, o padre que gosta de uma boa música. Nossa, mas um padre gostar. Então o pessoal ainda tem, mas não tem tanto. Ele quietinho, ele tem que até para sentar, ele não pode fazer barulho. Não pode ter topete, por exemplo. Pelo amor de Deus. Vira o cabelo assim, de lado, assim, dá uma lambidinha, tá tudo certo. Mas a gente que está inserido na igreja, a gente ainda vê isso. Mas o mundo vê um papa fazendo esse tipo de coisa, realmente foi impactante. O Papa, né? Apesar que a gente, muitas vezes, ele impactou a gente também, mesmo nós. Eu estava vendo um vídeo ontem, muito bonito dele, de um momento da primeira quaresma que ele participou. Então, ele era um momento que ele ia atender confissões. E aí ele estava ali, indo até o local que ele ia sentar para atender as confissões, ele foi se confessar. Então, só o fato dele ter se ajoelhado diante de um padre assustou o padre que estava sentado, né? Viu o Papa ali ajoelhado para se confessar, ele se confessando, então impactou também a gente como igreja. Então, o Papa Francisco, ele deixa um legado e ele eu acho que essa marca que ele está deixando vai ficar por muito tempo, porque ele impactou o mundo, acho que ele não quebrou, só a acho que ele igreja. no pontificado, ele quebrou essa coisa meio piramidal. Sim. Onde ele, cabeça, mostra que ele não deixa de ser um sacerdote, porque no Vaticano, a gente sabia na época do Papa João Paulo II, que padres atendiam confissões do Papa, mas não era mostrado em público. Mas não para o mundo todo ter acesso a isso. Para você ver assim, olha, eu sou Papa, mas eu não sou mais do que você. Você é um padre, como eu também sou um sacerdote. Você pode atender minha confissão, que eu também erro, também peco. Então são coisas que acho que ele desceu, né? Ele desceu no meio da gente. Isso que fala, a igreja foi até a população e ele mostrou isso. Acho que foi isso que impactou muito os jovens. Eu acho que impactou isso talvez muitos jovens. Eu li alguns depoimentos e muitos deles falavam disso, que sentiu ele próximo deles. Muito falando o que eles estavam falando coisas da realidade do jovem também. Porque ele estava falando do mundo, de várias questões. Ele sempre falou assim, na Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil mesmo. Ele impactou onde ele foi, os jovens inclusive. Então, não tem como dizer que ele não vai deixar isso para os jovens, isso para nós igreja, isso para o mundo. Eu acho que isso até para o próximo conclave que vai começar amanhã. Eu acredito que isso acho que entra também na balança. Eles estão discutindo sobre tudo, na verdade. Isso aqui valeu, como ele colocou uma performance que o mundo precisava e deu um resultado. Será que entre nós aqui nós vamos ter que pelo menos se esforçar para ter um pouquinho Mas uma das pautas das conversas é o legado do Papa Francisco, porque realmente ele deixou a marca dele, o início, um pontapé para muita coisa que a igreja já fazia, talvez mais isolado, né, em algumas paróquias, alguns padres, mas para mostrar para o mundo que a nossa igreja é isso, nós somos isso que o Papa mostrou. Nós estamos abertos, nós estamos aqui para ouvir, nós somos misericordiosos, nós somos amorosos, né? Nós somos de Cristo, eu acho que é isso que ele deixou. Eu achei legal outro dia o bispo lá falando, dando um testemunho, que o bispo tinha acabado de ser ordenado episcopo e foi ter a oportunidade de conversar com ele. Ele atendeu, ele falou, conversando com o Papa Francisco, você mesmo disse isso para a gente. O Papa falou assim, quanto tempo você tem de bispo? Ele falou, eu fui ordenado agora. Então você ainda cheira óleo. Quer dizer, ele dá umas quebradas assim, que ele quebra os protocolos e que era uma coisa meio... Podia ser aquela Papa, coisa. meu Deus, estou bem com o senhor. Então você está cheirando óleo aí? Então, o povo, quem está ali, falou, O Papa falou isso. Parece uma bobagem, mas isso aí são pontos que dá uma purificada numa imagem, dá uma... Leveza. Não é? Uma leveza. Acho que isso aí é bem legal. Eu voltei a ser católico agora nesses últimos 2 anos por muita influência do Papa Francisco. Aí, tá vendo? Por acompanhar a obra dele. Por desse jeitão dele. Por causa desse jeito dele. Muitos testemunhos são como o do João. Tenho certeza que isso amanhã vai ser muito, na hora das votações, vai ser colocado como
uma novidade que a igreja precisaria sempre desafogar, trazer algo que mais próximo, né, da população. Porque ficou uma coisa parece que muito longe lá, né? Papa lá, dá benção aí, Papa! Eita, beleza! Agora o Papa vai, né? Ele foi. Então acho que o próximo que vier, não é que ele tem que ser, mas acho que alguma coisa ele tem que trazer. Um cheirinho disso ele tem que trazer. Essa leveza, esse contato com o povo. Tanto que assim, hoje a gente vê na internet muitas pessoas se autodeclarando católicos, professando a fé, falando de Cristo, falando sobre o catolicismo, mostrando que vai à igreja. Inclusive, muitos padres falam, não, eu gosto da homilia do padre falando isso. Não, mas o meu padre... Sabe, ficou uma coisa que hoje antigamente não tinha isso. Eu lembro quando eu era pequeno, eu sou de uma família muito católica e minha mãe e minhas tias eram catequistas, minha esposa já foi catequista e não tinha muito disso, era aquela sua comunidade e tal, ninguém ficava assim, ninguém levantava a bandeira, vamos colocar, do padre, não, é meu padre, a homilia dele assim, não, vou lá naquele por causa do padre, eu gosto da homilia daquele padre. Não, hoje ficou uma coisa assim. Os jovens... Ficou também por conta do Papa Francisco, porque a nossa realidade é um pouco assim. Eu gosto do Padre Max, eu vou na missa do Padre Max, eu tenho a minha paróquia que é um pouquinho mais perto da minha casa, eu vou, mas eu gosto do Padre Max, eu vou ali. Mas pra gente, né? Pra gente que vive ali a vida da igreja, é até comum ouvir isso. Sim. Mas o Papa mostrou que o que a gente vivia dentro da igreja é possível viver no mundo. No mundo no geral, em qualquer lugar onde esteve. Maravilha, Patinha, mandou bem. Vamos mais uma? Mais uma aqui, ó. Olha que legal. Ó, você sabia que a poluição pode interferir na saúde do seu cabelo? Olha, João, você sabe que uma vez eu comentei isso com você nos bastidores aqui. Sim. Falei, João, é o seguinte, cara, você está falando de poluição. Me explica uma coisa, por que muitos moradores de rua que quase não tomam... Ainda mais os mendigos, antigamente tinha os mendigos, né? Eles ficam com o cabelo enrolado assim, ó. Fedido e tal. Só que você não viu o cara careca, meu. Cabelo pra caramba. O cara mora na rua, não toma não lava o cabelo, não usa shampoo, não põe perfume, tá fedido, tá lá daquele jeito. Cara, é uma poluição que ele tá pegando no couro dele lá. Ele deita no meio do bicho, da água. Cara, não sabia que a poluição pode interferir na sua... Vamos entender isso. Eu queria entender que ela interfere, mas por que muitos desses aí a gente não via careca nem com problema no cabelo? Padre, é uma pergunta interessante e uma discussão, às vezes até um tanto acalorada, dependendo do profissional que vai se envolver e tal. Falar meu ponto de vista, minha perspectiva baseada em estudo e fisiologia humana. Isso é importante. Quando a gente fala, por exemplo, sobre aspecto estético do cabelo, é muito diferente de falar sobre queda de cabelo. O que o senhor mencionou está totalmente correto. Os mendigos, eles têm cabelo. Os moradores em estado de rua. A maioria deles. A maioria aparentemente tem cabelo. Mas a maioria tem o cabelo que a maior parte da população que vive convencionalmente gostaria de ter? Não, porque é a questão estética, Exato. A questão do cuidado, etc. Isso. Então, esta pergunta, eu prefiro respondê-la naquilo que é mais tangível para as pessoas em casa. Se a gente for pensar que a poluição pode causar queda capilar, sinceramente, não. Agora, a poluição, ela pode causar um cabelo mais fraco, mais frágil e mais feio. Sem brilho, opacão, né? Exato. Se pegarmos as pessoas em estado de rua, o cabelo é opaco, sem brilho, sem movimento. Sem vida. Fica todo arrepiado, como é que chama? Fixo, fica aquele cabelo frisado, não fica um cabelo estético. Você não vê, por exemplo, um morador de rua com cachos bonitos, brilhantes. Né? Você não vê uma moradora de rua com loiro, bonito, bem tratado, hidratado. Então, o que a poluição vai fazer? A mesma coisa com o que faz num móvel. Vamos pensar num móvel limpo e lustroso. O que acontece? Cai um pó. Opaco, sem vida. Parece com um aspecto Apesar relaxado. Que tem cabelos, alguns tipos de cabelos, fios de cabelo. Sim. Acho que tem a ver com o organismo da pessoa, certamente. Que quanto mais tempo você fica sem lavar, o cabelo modela mais na cabeça da pessoa. A pessoa consegue fazer um jogo com a mão, com o pente, com a escova, ele obedece e fica legal. Quando você lava, no primeiro ou segundo dia,
ele tá muito... É verdade. Ele tá muito inchadão, Seco. ele tá seco, ele precisa ter um... Cabelo de praia também, né? Dá uma modelada ali com o sal. Precisa cair, parece que a poluição, entre aspas, a poluiçãozinha tem que cair, o bichinho dá... ficou bonito pra caramba, rapaz. Mas isso que o senhor mencionou... Uma pomada. Boa Mas é o pergunta, sebo do cabelo. Hã? É o sebo. É o sebo, né? É porque o que acontece? O nosso folículo capilar, ele tem glândulas sebáceas. Sim. Essas glândulas, inclusive, não vou falar marcas, mas uma das marcas mais caras de produtos cosméticos, por que ela é tão cara? Porque o posicionamento dela é que ela conseguiu sintetizar em laboratório uma molécula chamada ácido 18-hexanoico, que é um ácido graxo, uma gordura que você encontra no sebo das glândulas sebáceas e nutre e hidrata o cabelo. Tá. Então, por que o cabelo, com o tempo, ele fica com aspecto mais bonito? Tanto que na época, período vitoriano, na Europa, as mulheres tinham o hábito de lavar o cabelo uma vez por semana, a cada 2 semanas, porque percebiam que após alguns dias o cabelo ficava mais bonito. Não tinha condicionador e máscara de cronograma capilar. Então, tinha que esperar o sebo. Só que a gente produz 1 ml de sebo dia. Então, 1 ml de sebo, para lubrificar, por exemplo, o cabelo do colega, que é mais curto, é uma coisa. Agora, um cabelo, imagina, para lubrificar um cabelo mais longo, um dia só não dá. O cara casado com a mulher tem que dar um pregador, né? Exato. Que se ele ficar uma semana com ela sem lavar para criar um sebinho para ficar bonito, você tá linda, mas fica aí eu fico... Mas se a gente perceber, o cabelo ele não fica com cheiro fétido, ele fica com cheiro graxo. Graxo, né? É um cheiro de gordura, é um cheiro de verdade. óleo. Então, mas não é Por causa do verdade, sebo. Porque a mulher é Nunca testei isso. Mulher é uma coisa de cheiro gostoso. Isso, mas é isso. Mas a gente põe os cremes pra ficar cheiroso. É isso que ele tá falando. É isso, é um cheiro graxo. Então por que o cabelo com alguns dias sem lavar fica melhor modelado, fica mais bonito? Porque a oleosidade ela se distribui mais. Quem tem o cabelo cacheado tem uma questão. A oleosidade ela tem efeito gravitacional. Então pensa o seguinte, como que o cabelo ele vai subir na espiral e vai fazer isso aqui? O óleo não vai fazer isso. Por isso que quem tem cabelo cacheado, qual é a principal queixa? Raiz oleosa, ponta seca. Quem tem cabelo liso, cabelo e raiz oleosa. Porque a gravidade do cabelo liso faz com que a oleosidade se distribua mais facilmente. Tanto que tem mulheres com cabelo liso que lavam o cabelo todos os dias porque acham o cabelo muito oleoso. Cara, é uma aula aqui, hein, João? Olha Doutor João Dano. Maravilhoso, João. Amei, cara. Vocês são fogo, viu? Vamos lá, olha aqui. Aí não, Olha, a empresa aproxima colaboradores através do esporte e do incentivo de práticas saudáveis. Agora vamos entrar um pouquinho nesse lado da empresa. Ô Paulo, conta um pouquinho aí. Como é que tá fazendo as empresas para aproximar esses colaboradores através do esporte? Explica um pouquinho isso aí, que eu acho que é legal isso aí, hein? Tá. Só que era na igreja, alguma coisa do esporte para isso aí, cara. O que aconteceu, padre, é o seguinte, no período da pandemia implantou-se o home office por necessidade. Sim, sim. Né? E ninguém queria sair disso. O pessoal acomodou, né? Ficou bom, né? Vamos trabalhar em casa e tal. O esporte, essa maneira de fazer uma competição dentro das empresas ou entre as empresas é uma forma simples de fazer o pessoal se reconectar ao espírito da empresa, ao vestir a camisa da empresa, que se perdeu durante a pandemia. Isso 2, 3 anos que tinha antes. Antes existia. Quer dizer, não era talvez tão forte quanto está sendo agora. Mas existia. Você trabalhava todo dia, você encontrava a pessoa todo dia num local e de repente... Mas dá um exemplo só para a gente entender melhor, assim, para os telespectadores também. Tá. Por exemplo, aqui é uma empresa também, aqui não deixa de ser uma empresa. Então vamos supor que nós temos os meninos da câmera, que são perna de pau que eu estou vendo aí, mas tem as meninas lá que também podem jogar. Que tipo de competição? Uma competição onde... só explica, dá um exemplo, assim, por exemplo, dentro de uma empresa, como é que pode ser feita uma... Depende muito do tamanho da empresa. Se você, por exemplo, se você tem uma empresa maior, você pode organizar ou um torneio de futebol ou um torneio de vôlei. Depende. Depende do tamanho da empresa, até truco. Até truco. Eu organizo campeonatos, eu não sei jogar truco e eu organizo campeonatos de truco. Entendeu? É uma maneira de você colocar o pessoal junto e aí começa
o jogo, começa a brincadeira, começa, como eles falam, a resenha, né? As pessoas voltam... É uma maneira de enturmar mais exato, as pessoas setores voltam... que a gente não fala muito com aquele colega, sabe? Quebra-gelo, né? Quebra-gelo. É um quebra-gelo. A gente jogou junto. E, por exemplo, existe também a questão de, entre as empresas, você faz um evento de uma determinada classe profissional, um torneio classista, as pessoas acabam se conhecendo, fazendo aquele network, vão se conversando. E o que acaba ocorrendo é uma grande rotatividade de funcionários entre essas empresas. O cara sai de uma empresa e vai para outra porque conheceu jogando futebol ou jogando vôlei. Pô, legal isso aí. Isso aproxima toda a categoria. Isso é importante. Né? Isso é importante. Porque às vezes o cara já não está mais aqui, está no outro, mas a gente fazia uma... E tem um terceiro benefício que acaba surgindo. A pessoa acaba se cuidando mais para poder apresentar um desempenho esportivo melhor. É inacreditável. Isso acontece muito. O pessoal começa a treinar para representar bem a empresa dentro de campo. E isso melhora a saúde dele. Olha que legal. Isso é interessante. E aumenta a produtividade dele dentro da empresa, porque ele passa a ter menos problema de saúde. Ele vai ser um representante. Vai ser um representante na parte melhor. esportiva, seja então, ele já tá, ele já fica mais animado de representar aquela empresa. Ele começa a defender não só esportivamente, mas também fora. E isso acaba ficando direto. E ele acaba desempenhando melhor por uma questão de saúde. É bem legal, sim, mas eu ainda acho que ele é até mais primoroso, esse tipo de esporte dentro de uma empresa, para fazer exatamente esse trabalho meio que de unir mais. De unir, mas então, isso acaba... Como é que é? Pertencimento, exatamente. Porque às vezes tem o cara tá lá meio isoladão, a menina lá no outro setor, fica naquele ano, ano vem, a gente só se encontra no elevador e não tem muito diálogo. E de repente numa dessa aí, você tem uma, né, pode descobrir até valores. Pô, você podia me ajudar aqui no meu trabalho aqui embaixo. Sim, isso acontece. Não é? Vem participar. Sim. Assim, acho que aconteceu, não com o esporte, mas aconteceu no meu programa Tamo Junto. Às vezes até os câmeras cantam, tem um Barba que é cantor, descobri um lado dele, a menina lá que era, lembra que cantava pra caramba também, a menina lá, esqueci o nome dela agora. E assim, a gente vai descobrindo e vai dando valor, e fala, pô, eu gostei da pessoa. Né? O Barba mesmo gosta de tocar pandeiro. Acho que é uma percussão, é o melhor que nós temos aqui. E a gente passa tanto tempo nas empresas, né? Que seja leve, que seja gostoso. Sim. Junto, é uma comunidade a empresa. E todo mundo fica conhecido, todo mundo gosta da pessoa. Fantástico esse trabalho. Às vezes é um quietinho, né? Que o Barba é muito tímido. A gente descobriu que ele é meio safado, mas ele é tímido. Safado no bom sentido. Eu ia chamar ele para dar um oi aqui para todo mundo. Maravilhosa. Pai de família maravilhoso. Fechou? Vamos mais uma? Legal. Gostei, cara. Olha aqui, ó. Como desenvolver a autoconfiança e impulsionar a carreira? Isso aqui é um desafio, né? Pós-licença maternidade ou não? Desconectado? Olha, eu acho que não necessariamente. Eu acho que como desenvolver a autoconfiança e impulsionar a sua carreira. Eu acho que tem muita gente aí que tá malzinho, não tá nem se confiando mais no que tá fazendo. Aí vamos pegar um gancho daqui, às vezes o cara tá meio isoladão, não sabe como é que tá. Como? Ajuda um pouquinho, Rafaela. Como a gente desenvolver essa autoconfiança? Acho que tem um negócio que chama síndrome do impostor, né? Que a gente sempre acha que a gente não é suficiente. Isso é na maternidade, é na profissão, em qualquer lugar, né? Eu acho que eu não vou conseguir. Às vezes recebe até uma proposta legal. Exato. E tudo começa realmente em você confiar em você, né? É isso, é autoconfiança. Como que a gente cria essa autoconfiança? Você não nasce uma pessoa autoconfiante. Não dá pra nascer como, né? Você constrói isso. Você constrói isso através dos seus relacionamentos. Você constrói isso através do seu conhecimento. Então, eu acho que é uma combinação de 3 fatores, que a gente fala muito isso nos treinamentos. É o conhecimento, as suas habilidades, né? Como que você usa aquilo, e a sua atitude. Então, tenta combinar essas 3 coisas. E quando a gente fala de conhecimento, a gente tem a um clique tanto conhecimento hoje em dia, não é? Mas filtra esse conhecimento.
né? Vê o que é relevante você saber nesse momento, qual é o contexto que você está inserido, né? Qual que é o seu segmento. Então, começa com essa base de saber onde você está pisando. Né? Aí você vai desenvolvendo as outras habilidades e atitudes que são tão importantes. Então, habilidade, hoje no futuro do trabalho a gente está falando de habilidade de tecnologia. Então, um pouquinho de tecnologia, seja inteligência artificial ou algum outro sistema, você não precisa ser um perito nisso. Entendi. Mas tenta saber, lê uma notícia sobre, né? É grátis isso, gente, notícia boa. Né? Ouve um podcast, se intere do que está rolando no mundo e como que as suas habilidades podem convergir com aquilo. E, por fim, atitude. Né? Atitude é tudo, gente. Atitude a gente fala que 90% do seu sucesso é atitude hoje em dia. Né? Eu estou falando do quê? De ser proativo, né? De ser uma pessoa positiva, né? De ser uma pessoa que tem a mentalidade de crescimento que a gente fala tanto, né? Que enxerga um desafio. Pô, desafio e problema, todas as empresas têm, todas as áreas têm, qualquer segmento tem. E vai continuar tendo cada vez mais. Mas como que você está enxergando aquilo e transformando aquele desafio numa oportunidade na sua área, com o seu time, dentro de casa? Então, a gente tem que trazer esse aspecto de enxergar as coisas de um jeito positivo e adaptabilidade essencial hoje em dia. Você colocou esses 3 campos, eu achei fantástico, mas eu também penso, só acoplando com a tua ideia, já que você já falou, essa coisa de você também se valorizar. Falei, eu sei que eu posso. Exato. Eu tenho essa capacidade, eu não sei como é que vai ser, mas eu acredito em mim. Isso. Aí eu usando uma observância de algo que vale a pena, vou ver um pouco de podcast, vou ver negócio de inteligência artificial, eu vou tentar... correr atrás. Fazer uma leitura para ver se isso também pode me ajudar. Vou correr atrás. Correr atrás. Mas como falar, eu consigo, é possível. E cortar o vitimismo, né, padre? Eu acho que... Isso, e cortar tem muita gente que fala, mas eu não saio da carreira. Tá, o que você está fazendo para isso, meu amigo? Você está correndo atrás? Porque o dinheiro, o trabalho, não cai do céu. Eu estou correndo, mas você está fazendo um trivial que você não é ousado, cara. É isso. Então, e se adaptar ao novo e estar aberto a isso. Né? Então, combinem aí habilidade, conhecimento e atitude. E atitude, tá vendo, gente? Isso. E atitude. Legal, hein? Gostei, Rafaelinha. Vamos mais uma notícia? Bora? Olha aqui, ó. Católicos estão ansiosos, Patinha, pela escolha do novo Papa. Eu acho que não só os católicos, mas os católicos, claro, de uma maneira específica, mas o mundo, que o Papa, apesar de tudo, ele ainda é uma figura representativa no mundo, nos grandes países, no organismo social, né? Sim, com toda certeza. É uma ansiedade do mundo, porque a gente já estava falando até um pouco dessa figura que o Papa foi para o mundo, então é uma ansiedade geral. Mas é o que a gente vem falando há muito tempo na rádio, aqui na Rede Vida, com certeza falamos também em algumas oportunidades, que a gente tem que rezar, é o nosso papel aqui como católicos, vamos rezar, vamos entregar todos os cardeais que estão lá, que farão essa votação, que o Espírito Santo esteja sobre eles a partir de amanhã, né? Como você falou, Padrezinho, no começo do programa. E eu vi o nosso cardeal Odilo, que está lá, participará do conclave também, ele disse uma coisa muito bonita, citando Carla Cutis. Diz que assim, que Deus não gosta de fotocópia. Então, a gente não pode esperar um Papa idêntico ao Papa Francisco. A gente tem que esperar um Papa que vai atender a tudo aquilo que a nossa igreja e que o mundo precisa, para essa realidade que nós estamos hoje. O Papa Francisco deixou seu legado, fez muito bem o seu papel como Papa durante todo esse tempo, deixou realmente sua marca. Com certeza, o próximo vai trazer muitas coisas do que ele trouxe, vai continuar, claro, esse trabalho, mas a igreja continua, o nosso trabalho continua e a gente tem que esperar que seja um Papa conforme a vontade de Deus e que esteja atento a todas essas realidades, nós como igreja e nós no mundo. É porque é muito comum agora alguém perguntar para nós, principalmente nós padres, né? Padre, o senhor tem alguma preferência de um dos cardeais que estão lá, apesar que a gente não conhece quase nenhum deles. Se pensar assim, é verdade. Assim, conhece aqui o male estão aqui no Brasil. Eu conheço bem o nosso cardeal, Dom Odilo. Mas assim, a minha resposta eu falo com muita naturalidade. Né? A minha preferência é aquilo que Deus já tem. Isso. Eu conheço o cardeal, penso assim, se Deus estiver escolhendo Dom Odilo, por exemplo, eu estou muito tranquilo, porque um pouco o que eu conheço dele, eu sei a seriedade e como ele está antenado no mundo, ele é uma pessoa capaz de falar com qualquer realidade, enfim. Porém, não é minha preferência é Deus, o Senhor já escolheu
E é isso que nós estamos rezando. Aí mais uma coisa que você sempre fala nas homilias, padrezinho, não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Nunca vai ser Não como eu porque quero, o que eu quero é muito suspeito. Sim. A gente é muito movido pela emoção e pelos nossos sentimentos. Eu aprendi na vida como cristão, viu? Como cristão. E como padre também. Fé independe dos meus sentimentos. Fé é fé. Eu não preciso ter sentimento para ter fé. Então, a mesma coisa. Quem é o Papa? É aquele que vai guardar, sabe o que é guardar? O chefe, o rei está saindo. Ele vai deixar aqui, ó, a casa é aqui. Tudo que eu fiz, que eu construí, os encanamentos são esses. O que eu deixei é isso aqui. Eu vou confiar a vocês, porque eu vou voltar e eu espero que vocês, no mínimo, multipliquem. Não tire, nem mude, nem nada. Multiplique, ok? Então, é isso que nós esperamos aqui na fé, né, Patinha? Que seja uma ansiedade gostosa, daquela de falar, nossa, a fumacinha branca apareceu, quem será? Eu acho que essa ansiedade só não de desespero. Quem Deus escolheu? Quem Deus escolheu, Maravilha. qual vai ser o nosso presente? Fechou. Obrigado, Patinha, maravilhoso como sempre. João, você é fantástico, gosto demais de você. Gratidão, padre. Rafaela, você vai voltar aqui. Vai voltar aqui. Gostei demais de você, viu? Obrigada, padre. Paulo, você também. Gostei muito. Vai voltar pra gente Também falar gostei. mais sobre esse mundo esportivo, futebol, etc. É muito legal. Adezinho, posso Gente. fazer só um convite rapidinho? Sim. Do Arraial da Rádio 9 de julho, 17 e 18 de maio, lá na paróquia Mãe de Deus. Padre Marcos vai fazer um show lá pra gente no domingo, dia 18. Então a gente convida todo mundo. Fechou, legal. Fechou. E lembrando que hoje, logo mais, temos o segundo dia do Cerco de Jericó, hein? Isso. Paróquia Nossa Senhora da Lapa. 19 horas, espero você lá. Gente, que Deus abençoe você e aqueles que você traz no teu coração. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Olha aí.